Este programa é livre para todos os públicos. Amigos e amigas, muito boa noite para todos. Estamos começando o nosso programa de hoje, Escola da Fé, mais uma vez com a graça de Deus. Vamos começar um estudo muito importante que é sobre a exortação apostólica do Papa Francisco, Amoris Laetitia, que quer dizer, em latim, a alegria do amor. Um documento muito importante e que o Papa pede que a gente estude esse documento, ok? Vamos rezar pedindo ao Senhor a sua graça e a sua bênção para a gente fazer um bom programa hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei em nós o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amigos e amigas, essa é a primeira lição que a gente tem que aprender na Escola da Fé. Não fazer nada sem rezar, não é? Porque sem rezar nada sai bem, não é? O salmista diz lá no Salmo 126, né? Se não é Deus quem edifica a casa, em vão trabalham os seus construtores. Se não é Deus quem vigia a cidade, em vão guardam as suas sentinelas. Muito bem, eu estava dizendo que nós vamos então começar um estudo em vários programas sobre a exortação apostólica do Papa Francisco, Amoris Laetitia, que quer dizer a alegria do amor. Eu quero destacar que Papa Francisco, ele fez 2 sínodos de bispos em seguidas, coisa assim até diferente, para depois ele escrever essa exortação apostólica. E ele escreveu uma exortação extremamente profunda, detalhada sobre a família, né? São 325 parágrafos do documento, é bastante grande. E o Papa faz um verdadeiro raio-x sobre a situação da família, a pastoral familiar. Então, tudo isso que eu quero trazer aqui, né? Então, o Papa pede que o mundo católico estude esse documento. Então, obedecendo à voz do nosso pastor supremo, eu quero então, né? Já tem feito outros programas na Canção Nova sobre esse documento, mas aqui na Escola da Fé também eu quero fazer esse estudo. Bom, então, essa exortação apostólica, ela tem 9 capítulos que eu gostaria então de começar recordando quais são esses 9 capítulos. Primeiro ele coloca à luz da palavra de Deus, ou seja, o que é a família, o matrimônio, essa realidade à luz da família de Deus. Então, nesse primeiro capítulo, o Papa faz assim como que um apanhado teológico da questão. No capítulo 2, ele fala da realidade e os desafios das famílias hoje. A família é uma realidade, mas que hoje enfrenta muitos desafios, sem dúvida, né? Há muitas separações, há muitos conflitos, né, nos lares, há tentativas de famílias alternativas que não estão de acordo com o plano de Deus e outras coisas, né? No terceiro capítulo, o Papa fala sobre um olhar fixo em Jesus, para entender a vocação da família. Porque Jesus entrou na nossa história pela família. Ele poderia não precisar da família, mas ele quis ter uma família, né? Bom, o item 4,
capítulo 4, o Papa fala do amor no matrimônio, a importância do amor conjugal, marido e mulher, e o amor dos pais para com os filhos para com os pais. No capítulo 5, ele fala do amor que se torna fecundo. Então, aí, a paternidade responsável, os filhos, a educação dos filhos, né, que envolve a família. No item 6, capítulo 6, o Papa fala de algumas perspectivas pastorais. E aí o Papa dá uma série de, vamos dizer, dicas, né, sugestões de o que as pastorais familiares devem fazer hoje, diante da situação da realidade da família nesses tempos de hoje. No capítulo 7, a educação dos filhos, algo fundamental, né? A educação dos filhos. Capítulo 8, acompanhar, discernir e integrar a fragilidade dos casais. Então, o Papa chama atenção nesse capítulo 8 para os casais que estão vivendo dificuldades, né? Então, ele pede para que a igreja, a pastoral familiar, acompanhe, faça discernimento, né? E ajude esses casais que estão aí numa fragilidade. E o capítulo 9, o Papa encerra falando da espiritualidade conjugal e familiar, ou seja, a espiritualidade do casal e a espiritualidade da família como um todo. Então aí você tem um esqueleto, vamos dizer assim, do que é esse documento, né? Bom, o Papa começa falando de fortalecer a pastoral da preparação para o matrimônio. Isso é algo muito importante. Praticamente hoje, todas as paróquias têm uma pastoral familiar. Uma vez o Papa João Paulo II disse que não é possível que alguma paróquia não tenha uma pastoral familiar. Porque a família, ele dizia, o futuro da igreja passa pela família. O futuro da sociedade, do mundo, passa pela família. Então, é preciso fortalecer essa pastoral, né? É fundamental para a formação da família cristã que as pastorais diocesanas, então, ofereçam uma preparação ao matrimônio. Essa preparação deve ser de 3 tipos, ele fala. Uma preparação remota, uma preparação próxima e uma preparação imediata. E um acompanhamento dos cônjuges nos primeiros anos de casamento. Então, fazer uma preparação para os matrimônios, essa preparação que eu diria aí remota, deve começar lá com os jovens, né? No namoro. Depois uma preparação assim, vamos dizer, imediata, quando já são noivos, né? E próxima, né? Ali do casamento. É o que o Papa recomenda. Bom, os casais que trabalham nas pastorais familiares, com os seus pastores, o Papa diz, devem trabalhar junto aos namorados, aos noivos e aos esposos mais recentes, para orientá-los. Então, começa um trabalho já desde cedo. Nós não podemos deixar os casais entrarem em crise, haver separação, para depois começar a trabalhar. Não, vamos começar bem cedo, né? Essa orientação, ela deve levar os jovens, então, já desde o começo do namoro, a descobrir o valor e a riqueza do matrimônio, a beleza da vida conjugal, o sentido belo e correto da sexualidade, a paternidade responsável e a educação dos filhos. Todos esses assuntos que envolvem a família, depois o Papa vai desdobrar, né, ao longo da sua exortação, e nós vamos fazer isso aqui também. Em várias colocações, a gente vai desdobrar isso daqui. Uma coisa que ele diz, eu quero que vocês entendam que tudo isso que eu estou colocando aqui são coisas que eu tirei lá da exortação do Papa, tá certo? Não vou ficar toda hora repetindo, o Papa disse isso, o Papa disse aquilo, não. Já fica sabendo que tudo que vai ser apresentado aqui, praticamente são coisas que eu fui tirando, sintetizando, resumindo da colocação da exortação. Bom, diante dos grandes problemas que a família hoje enfrenta, toda a comunidade cristã, então, é chamada a trabalhar na preparação dos noivos para o casamento.
Olha o que o Santo Padre coloca. Toda a comunidade cristã é chamada a trabalhar na preparação dos noivos para o casamento. Não é só aquela equipe lá de curso de noivos, ou uma equipe, não. Ele fala toda a comunidade cristã, rezando, orientando, e aí ele vai desdobrar como é que é isso, né? Sobretudo é necessário lembrar a importância das virtudes, de modo especial a virtude do amor e a virtude da castidade, porque a castidade envolve a fidelidade do casal, né? Castidade não quer dizer não ter vida sexual, não, castidade quer dizer ter vida sexual sim, apenas no casamento. O que é pecado contra a castidade é viver a vida sexual ou antes do casamento ou fora do casamento, né? Bom, é importante, ele coloca o bom exemplo das famílias cristãs. Aí outra coisa, né? As famílias cristãs devem ser bons exemplos, porque o homem moderno, ele quer exemplo, ele se decepciona muito com os contra-testemunhos, né? Então é importante o bom exemplo das famílias cristãs, que se torna uma revelação do amor de Deus. Nesta formação dos noivos, é preciso levá-los à vivência do batismo e dos demais sacramentos, levando-os a participar da vida da igreja. Então, fazer com que os noivos vivam os sacramentos a partir do batismo, né, os outros sacramentos, a confissão, a Eucaristia, e também levar os noivos a participar da vida da igreja. É outra coisa que ele chama a atenção. Então, cada diocese deve escolher os meios mais adequados para esse trabalho. Então, dando a formação doutrinária básica, assim, de modo atrativo, né? Priorizando a qualidade, o anúncio renovado do querigma. O que é o querigma? É a salvação em Jesus Cristo, né? E também a iniciação ao sacramento do matrimônio. Então, essas premissas básicas o Papa coloca aí, né, na sua exortação. E fala que também as famílias dos noivos precisam ajudar nesta formação, né? Os pais, eles também são responsáveis pela formação dos seus filhos para o casamento. O catecismo da igreja fala, né, que os primeiros catequistas dos filhos são os pais, né? Então, como é que as famílias ajudam os noivos? Primeiro, o exemplo que a família dá, né? Um exemplo de pai e mãe que vivem bem, que se relacionam bem, que vivem uma vida religiosa, naturalmente já estão formando bem os filhos para o casamento, né? É indispensável a ajuda dos pais nesta formação dos noivos, né, para viver o evangelho e o amor na família. Claro, a gente sabe que a gente educa mais os filhos pelo exemplo, pela vida, né? O povo costuma dizer que filho de peixe é peixinho, né? Os filhos se baseiam muito no comportamento dos pais. Sabe, casamentos assim destruídos, famílias destruídas, levam os filhos a ter uma visão errada do matrimônio. Será que quando eu me casar, será que não vai acontecer como aconteceu com meu pai, com a minha mãe, né? Então está aí. Outra coisa que está lá na exortação, os noivos devem ser levados a meditar sobre as diferenças entre eles e os riscos que possam gerar um fracasso matrimonial. Ou seja, nessa preparação, fazer os noivos meditarem sobre as diferenças que existem entre eles. Porque, claro, duas pessoas que começam a namorar, ficam noivos, eles vão se casar, eles são diferentes. Foi criado numa família, outro na outra família, e cada família é diferente da outra. Não tenha dúvida. Então, nessa preparação do noivado, eles devem meditar quais são as diferenças que existem entre nós. Quais são os riscos que possam levar a um fracasso matrimonial. Ou seja, essas diferenças que tem entre nós são diferenças que ajudam a gente a crescer? Ou será que são diferenças, às vezes, incompatíveis,
que possam gerar mais tarde um fracasso no matrimônio. Entende? Bom, sobre isso também mais à frente vai aparecer mais alguma coisa. E outra coisa que ele chama a atenção, o deslumbramento inicial, né, de um pelo outro não deve esconder as divergências e nem adiar as soluções de problemas já conhecidos de ambos. Continuando a reflexão anterior. Quer dizer, normalmente, quando um casal se encontra, se namora, né, existe um certo deslumbramento inicial. Não é que isso seja ruim, não, isso é normal, isso faz parte da criatura humana, da nossa sensibilidade. Agora, isso não deve esconder também as divergências e nem empurrar com a barriga, vamos dizer assim, as soluções de problemas que os dois já conhecem. Né? Quando a gente começa a se relacionar, conversa, tem um diálogo, começa a aparecer os problemas, as diferenças. Então, não passar por cima, né? Não achar, vamos deixar, o tempo resolve isso. Não. Vamos enfrentar os problemas e resolver direitinho. Né? Muito bem, vamos fazer o nosso intervalo e daqui a pouquinho a gente já continua a nossa conversa. Meus amigos e amigas, já estamos de volta com a nossa Escola da Fé hoje, começando um estudo sobre a exortação apostólica do Papa Francisco, Amoris Laetitia, a alegria do amor. Que os noivos expressem o que cada um espera do matrimônio, cada um tem que dizer para o outro o que eu espero do matrimônio, o que cada um espera do outro, né? E o tipo de vida que vão viver. Veja, o casamento é um negócio muito sério, é uma decisão que a gente toma para a vida inteira. Então é preciso, né, que cada um diga para o outro o que eu espero do meu casamento, né, da nossa família, o que cada um espera também do outro, né? Porque em todo relacionamento, né, seja marido e mulher, sejam dois amigos, né, o relacionamento só tem sentido se cada um fizer o outro crescer, né? Então também, qual é o tipo de vida que nós vamos viver? Ou seja, essas coisas todas têm que ser conversadas no namoro, no noivado, para que mais tarde, depois de casado, as coisas não venham a acontecer de maneira assim, vamos supor, surpreendente. Eu não sabia disso. Eu não esperava isso, parece que eu casei com uma mulher diferente, parece que eu casei com outro homem, entendeu? E aí entra a questão do diálogo, né? Essencial, que deve ser estimulado exatamente para fortalecer a união do casal e também para superar os seus problemas. Então, todas essas coisas, eu fico impressionado como é que a exortação apostólica do Papa entrou em detalhes assim, minuciosos sobre, né, essa preparação para o casamento. Né? É importante que cada um aprenda a ver os pontos fracos do outro e o cultivo da esperança para ajudá-lo a superar os seus problemas e promovê-lo como ser humano. Né? Porque no casamento, a primeira dimensão do casamento é fazer o outro crescer. Crescei e multiplicai. Deus, antes de dizer para o casal crescer, Deus disse multiplicar, Deus disse crescer. Né? Uma frase que aparece lá, que é muito utilizada já nos encontros de casais, né? E a gente percebe que o Papa Francisco, ele teve uma vivência muito grande com casais. Pelo que ele escreveu nessa exortação. É claro que nesses dois sínodos com os bispos apresentaram para ele um resumo, né, de todas as suas conclusões, mas a gente percebe que muita coisa ele colocou ali, né? Então ele coloca ali, amar é construir a pessoa amada, né, com amor, com paciência, com perdão, com esperança, né, aceitando os momentos de renúncia, né, para você fazer uma pessoa crescer, né, para você amar alguém,
Você tem que dizer não para você. Amar alguém é você dizer não para você dizer sim para o outro. Isso implica em renúncia, né? Então ele coloca isso, né? Quer dizer, para você construir a pessoa amada, não é querer uma pessoa já construída, não. Né? Infelizmente, muitos se casam sem se conhecerem. Isto é um problema muito sério. Eu tive oportunidade de atender casais, né, que estavam em profunda crise logo no começo do casamento, porque não se conheciam direito. Se casaram meio se conhecer. Então é importante que os noivos sejam levados a se darem a conhecer mutuamente, revelando-se um ao outro com sinceridade, sem falsidade, na realidade de cada um. Veja, quando a gente é criança e logo depois que aprendeu a ler, você vai logo estudar a história do Brasil. Por quê? Porque você tem que entender o Brasil, conhecer a história do Brasil, né? É diferente da história dos outros povos. Por que os Estados Unidos, por exemplo, se desenvolveram tanto na nossa frente? E nós somos colonizados na mesma época. Por quê? Porque lá a colonização foi completamente diferente daqui. Lá para os Estados Unidos foram aqueles quakers da Inglaterra, no navio Mayflower, fundaram as 13 colônias americanas. Então, eles partiram já num estágio bem desenvolvido. Nós aqui não. Nós aqui partimos de um estágio inferior. Então, se a gente não conhecer a história do Brasil, a gente não entende o Brasil, inclusive não ajuda. A mesma coisa no casamento. Se você não conhece a história do outro, quem é essa pessoa com quem eu estou me relacionando e de repente eu penso em me casar com ela? Como é que foi a sua infância? Como é que é a sua família? Quais são os valores que ela recebeu? Quais são os problemas que ela viveu na sua infância? Tudo isso vai ser importante se você quiser entender essa pessoa, amar essa pessoa, ajudar essa pessoa. Os noivos devem entender que o matrimônio não é o fim de um caminho. Olha que coisa bonita que o documento coloca. O matrimônio não é um fim, não, é o começo. Começo de uma vocação de construir o outro e construir uma família. No altar a coisa não está terminando, pelo contrário, está começando. E é muito importante essa palavra vocação. É uma vocação, ou seja, uma missão. Que missão é essa? Construir a outra pessoa, crescer e construir uma família, ter filhos. A gente sabe que no céu não nasce criança, né? Criança só nasce aqui na terra. Ou seja, quem é que vai habitar o céu por toda a eternidade? São os nossos filhos. Ok? Porque Jesus diz que no céu ninguém se casa. Nós seremos lá como anjos, né? Não haverá mais casamento. Então, quem vai habitar o céu? Esse é o sentido profundo da paternidade responsável. Ter aqui os filhos que um dia vão povoar o céu. Como diz São Luís de Montfort, vão ocupar o lugar daqueles anjos que abandonaram o céu, porque não quiseram viver conforme a vontade de Deus. São Luís de Montfort, naquela obra dele, né, o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima, fala isso. Nossos filhos, educados para Deus, vão ocupar aqueles lugares que os anjos apóstatas abandonaram o céu e abandonaram a Deus. Bom, então não se deve deixar de propor aos noivos a necessidade da confissão com o sacerdote. Olha aí que a exortação coloca. De modo a colocar os pecados e os erros da vida passada sob o perdão e a cura de Deus. É muito importante para o casal a vivência sacramental, né? Olha o que diz o documento, né? Colocar os pecados e os erros da vida passada sob o perdão e a cura de Deus.
Todos nós temos erros da vida passada, né? E quanto mais tempo a gente vive, mais a gente percebe isso, né? Então, colocar isso debaixo do perdão e da cura de Deus. É importante essa expressão, a cura de Deus, né? O nosso catecismo da igreja, ele diz assim, que o sacramento da confissão é um sacramento de cura, junto com o sacramento da unção dos enfermos. Eu quero fazer vários programas sobre isso, porque é um assunto importantíssimo, né? Sobre a família, sobre o matrimônio. Então, nós vamos aqui gastar bastante tempo com esse assunto, tá certo? Eu quero lembrar você que a Canção Nova, né, depende da sua ajuda para manter esse programa intenso de evangelização. Muito bem, então esteja em contato com a Canção Nova, mantenha a sua contribuição, principalmente nesse tempo difícil, né? Você pode se comunicar conosco aqui no programa da Escola da Fé com o nosso e-mail, escoladafé@cançãonova.com. Nós temos também o telefone que serve para qualquer coisa que você precisar com a Canção Nova, né? O telefone 12-31 86 2600, inclusive para você adquirir os produtos de evangelização da Canção Nova, se tornar um sócio contribuinte da Canção Nova, se você ainda não é. Se você quiser aumentar a sua contribuição, entende? Porque sabe, né? Todo o país tem a inflação, todo ano as coisas vão ficando mais caras, né? E para a Canção Nova também, tá certo? Muito bem, resumindo, ajudar a evangelização, a gente tem os mesmos méritos daquele que evangeliza, né? Já dizia Paulo VI. Bom, eu quero mostrar aqui alguns livros que estão ligados a esse assunto que nós estamos tratando, né? Família, Santuário da Vida. Esse livro, eu resumo, né, aquilo que a igreja nos ensina de mais importante sobre a família, né? Relacionamento do casal, a educação dos filhos, etc. Né? Tudo começa no namoro. O casamento começa no namoro. Então, um dos livros que eu escrevi há muito tempo, né? Mas que, graças a Deus, teve uma repercussão muito boa no meio dos jovens, o namoro, né? Eu escrevi esse livro porque um dia eu fui pregar um retiro lá em Recife, no Colégio Damas, para os jovens da Renovação Carismática Católica, a liderança do estado de Pernambuco. E o assunto foi esse, né? Casamento, família, etc. Quando acabou, isso já faz uns 20 anos, quando acabou o encontro no domingo, um grupo de jovens veio conversar comigo: professor, escreva um livro sobre namoro, né? Eu, tá bom, se vocês querem, vou escrever. Já estava tudo na minha cabeça, né? Mas aí eu falei para minha esposa na época: eu acho que esse livro não vai dar muito certo não, porque vou falar aqui de um namoro cristão, namoro sem vida sexual, né? E olha, qual não foi a minha surpresa? De todos os livros que eu já escrevi até hoje, é o livro que mais foi vendido. Eu até coloquei na primeira página do livro uma frase assim, né, que é de um convertido francês muito famoso, Paul Claudel, que era teatrólogo. Eu coloquei uma frase dele bem na primeira página do livro, assim, em branco aqui: o jovem não foi feito para o prazer, o jovem foi feito para o desafio. Eu quero que o jovem que pega esse livro aqui perceba que tem dentro de um desafio. E olha, fiquei satisfeito, porque os jovens toparam esse desafio. Então, o casamento começa no namoro, né? Uma outra coisa bonita também, que eu gostaria de recomendar, teve um padre amigo meu, o padre Thomas Kevin, que sugeriu de eu publicar esse livro aqui na editora Cleofas. Casais, Matrimônios Santos. São 12 casais que foram ou beatificados ou canonizados. E aqui você está vendo os pais de Santa Teresinha. Foi o primeiro casal da igreja que foram canonizados ao mesmo tempo, marido e mulher no mesmo dia. E aqui ele conta a história de 12 casais, um livro muito interessante, ou seja, mostra que santos não são apenas os padres e as freiras, não, os casais também. Bom, um outro livro que eu penso que talvez possa ajudar também as pessoas, Problemas no Casamento. Esse livro aqui nasceu por causa de um
do site da Canção Nova. Um dia colocaram lá no portal da Canção Nova, quais são os seus problemas no casamento? Meu Jesus amado, apareceram mais de 500 perguntas. E aí mandaram para o professor Felipe responder as perguntas, né? Eu digo, tá difícil. Mas aí na época eu pedi para minha esposa, que não era viva, se você separar por assunto essas perguntas todas, eu sou capaz de escrever um livro, enfocando cada problema dele. Aí nasceu esse livro, Problemas no Casamento. Gente, tem problema bastante, viu? Olha, problema de idade, problema de religião, problemas de família, problema de infidelidade. Olha, deu um livro, né? Bom, tem muita coisa sobre educação de filhos, educar pela conquista e pela fé. Eu vou falar disso aqui ainda, né? Tem um dos documentos, um capítulo dessa exortação do Papa que é sobre a educação dos filhos. Nós vamos conversar sobre isso. Vai ser uma aula inteira. Depois também, outro ponto importante para a vida do casal é a vida sexual. A vida sexual é algo muito importante. O sexo hoje, assim, tão vilipendiado, né? O sexo hoje, mas ele é algo sagrado. A atividade sexual Deus criou para o casal casado, para o casal unido pelo matrimônio, para ter os filhos, né? Então esse é um assunto importante. E por fim, quando eu completei 40 anos de casados, a minha esposa faleceu, né? E um dia eu conversando com o padre Demétrio Gomes, que veio me visitar quando a minha esposa faleceu, o padre Demétrio Gomes disse: professor, agora o senhor precisa escrever um livro contando os seus 40 anos de casado. Eu digo: padre, mas fica chato, né? Ele disse: não, escreva, porque o senhor prega por esse mundo afora como é que é o casamento, então mostra como é que foi o seu casamento. Eu falei: opa, então, em nome da sagrada obediência, vamos lá. Mas esperei 5 anos ainda, depois escrevi então esse livro aqui. Foram 40 anos. E vocês estão vendo aqui na capa, mostrou o Jonas celebrando o nosso casamento. 40, quer dizer, hoje já tem mais de 40 anos, né? Porque já faz 9 anos que a minha esposa faleceu, então já tem 49 anos que Monsenhor Jonas está aqui, ó. Celebrou o nosso casamento aqui na Catedral de Lorena. Aqui eu conto um pouco da nossa vida de casado. Eu penso que pode, de repente, servir aí de experiência para alguns casais. Muito bem, vamos fazer o nosso intervalo e daqui a pouquinho a gente já continua a nossa conversa. Meus amigos e amigas, já estamos de volta com a nossa Escola da Fé. Hoje, começando um estudo sobre a exortação apostólica do Papa Francisco, Amoris Laetitia, a alegria do amor. Muito bem, vamos em frente. Nós estamos conversando, hoje aqui é um preâmbulo desse documento do Papa sobre, né, a família, né? Amoris Laetitia, a alegria do amor. A alegria do amor na família, a alegria do amor no casal, né? E continuando então a nossa conversa, outra coisa que aparece aí no documento, os noivos, eles devem ser orientados a não se preocuparem apenas com os preparativos do casamento, mas se prepararem pessoalmente. Muitas vezes os noivos ficam preocupados com a festa, com a igreja, enfrentar a igreja, né? etc., e se desgastam e gastam. E a preparação pessoal, né? E a comunhão com o outro, a comunhão com Deus. Então, aí o documento do Papa chama atenção para isso. Mas se prepararem pessoalmente, né? Por causa dessas preocupações e despesas, alguns optam pela união de fato sem chegarem ao matrimônio. Então, o documento coloca isso. Muitos casais hoje se preocupam tanto com a preparação, né, que nem querem mais casar na igreja. Acabam fazendo a chamada união de fato. Ou seja, apenas se casam no civil, ou às vezes nem no civil, apenas se unem sem, né, nenhuma participação civil e nem religiosa.
né? Então, ele diz que os noivos não se deixem levar pela sociedade de consumo e de aparência, né? Fazendo uma festa de casamento simples e barata. Para que fazer uma festa assim, tão grande, gastando tanta coisa? Não seria melhor o casal poupar um pouco este dinheiro para as dificuldades que vão ter? Daqui a pouco já nasce um filho. Depois de 1 ano de casado, eu já tinha o primeiro filho. Depois de 3 anos, tinha o segundo. Com 4 anos, tinha o terceiro. E aí, o casal precisa de recursos para isso. Então, para que fazer uma festa, né? Como se dizia na minha juventude, uma festa de arromba, né? Gastando tudo, se cansando? Não, faz uma festa simples, mais barata, né? O Papa diz no documento: o que importa é o amor que vos une, fortalecido e santificado pela graça. Olha que bonita essa frase dele. O que importa é o amor que vos une, fortalecido e santificado pela graça de Deus. Gente, quantos casamentos acontecem por aí, cheio de festa, de barulho, e daqui a pouco não dura quase nada. Por quê? Porque falta a graça de Deus. Entende? Então, o que é o mais importante? Eu não estou dizendo que o casal não deva fazer uma festa. A festa é importante, a celebração é importante, porque é um marco na vida dos dois. A família gosta de participar, né? É uma vitória, né, para o casal chegar aí ao altar, mas sem exageros, né? Que eles sejam alertados para a seriedade do compromisso que vão assumir no altar. Olha aí faz parte da preparação. Que eles sejam alertados para a seriedade do compromisso que vão assumir no altar. Ou seja, é preciso maturidade. A palavra-chave no casamento é esta, maturidade. Então, ser alertado sobre a questão da fidelidade, da indissolubilidade do matrimônio e da abertura para a vida dos filhos e o amor recíproco, até que a morte os separe. Então, nós temos que lembrar aqui aquelas 3 perguntas que o sacerdote faz no altar, né? Para quem vai se casar. Primeiro, vocês estão aqui para se casar. É de livre e espontânea vontade? Ninguém aqui está forçado, ninguém aqui está ameaçado, chantageado, ninguém aqui vai casar porque está se sendo obrigado, constrangido. Não. Vocês querem casar de verdade porque se amam, né? O único motivo para 2 pessoas se casarem é o amor. Não pode ser o medo, não pode ser a chantagem, não pode ser nada que tire a liberdade de decisão. Então, vocês querem se casar, é de livre e espontânea vontade? Sim. Aquele sim é fundamental. Muitos casamentos que são declarados nulos pelo tribunal da igreja é porque faltou esse consentimento pleno. A igreja chama de consentimento pleno. Eu dou o meu consentimento, eu quero casar com ele, eu quero casar com ela, eu conheço ele, eu conheço ela, eu sei suas qualidades, sei seus defeitos, eu quero. Então, o padre vai para a segunda pergunta. Vocês prometem um ao outro fidelidade? É por toda a vida que o prometeis? Olha, gente, é de tremer o altar. Vocês prometem fidelidade por toda a vida, né? Depois, a terceira pergunta. Aí tem que dizer o sim, né? Depois, a terceira pergunta. Vocês prometem receber os filhos que Deus lhes enviar, educando-os na fé do Cristo e da igreja? Sim. Ok? Infelizmente, acontece muito isso. Eu recebo muita carta, muita pergunta. Olha, professor, a gente casou na igreja, mas agora meu marido abandonou a igreja, foi para outra igreja, quer que eu vá também, mas eu não quero ir, porque eu sou católico. Eu digo, peraí, ele não fez uma promessa para você?
de fidelidade, de acolher os filhos que Deus nos enviar e educar na fé do Cristo e da igreja. Ele não jurou no altar isso? Sim. Como é que agora ele abandona essa igreja e não quer mais educar os filhos na fé da igreja? É séria essa questão. Por isso que a igreja, veja como é que a igreja é muito séria na hora de casar alguém, né? De matrimoniar alguém. A igreja faz essas perguntas, não é? Bom, o compromisso assumido no altar não é só para aquele momento ali, mas para a vida inteira, né? Por exemplo, a vida sexual, o seu ato procriador, é um desdobramento do juramento do altar, né? Por quê? Porque é pela vida sexual que o casal vai gerar os seus filhos. Então, é um prolongamento, um desdobramento deste juramento do altar. Tá certo? Bom, depois o documento coloca o seguinte, que os casais também sejam incentivados a rezar juntos, a cultivar a oração, rezar um pelo outro, rogando a Deus as graças para serem fiéis um ao outro. Olha bem, rogando a Deus as graças para serem fiéis um ao outro. E consagrando o seu amor à Virgem Maria. Meus amigos, nós todos somos tentados. Não é porque você é casado, que você já tem a sua esposa, tem seu marido, que você não é tentado. Somos tentados. Esse mundo de hoje é perverso. Esse mundo de hoje quer nos arrancar das mãos de Deus. Entende? Então, o documento do Papa, né, pede aos casais que eles sejam incentivados. Ele está falando, de modo geral, da pastoral familiar, né? Que a pastoral incentive os casais a rezarem juntos, né? Rogando a Deus as graças, etc. Né? Bom, outra coisa, nos primeiros anos de casados, os esposos devem ser acompanhados, lembrando-lhes que o matrimônio é uma questão de amor, que não pode depender apenas da atração física ou da afetividade, porque isso os torna frágeis. Né? Eu me lembro que os rabinos judeus diziam para os jovens, quando eles iam se casar, né? Não fique tanto encantado com a beleza da esposa. Não, pense mais na família. Pense mais na família. Então aqui o documento está dizendo assim, né? O matrimônio é uma questão de amor. Não pode depender apenas da atração física, do encanto do outro. Né? Claro que isso também é importante, né? Porque se depender disso, né, o relacionamento se torna frágil. Porque o amor, mais do que um sentimento, o amor é uma decisão. Quando você vai se casar e você fala lá no altar, eu te recebo como minha mulher, meu marido, prometo, juro, ser fiel na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, né? Amando-te e respeitando-te todos os dias da minha vida. Isso não é um ato sentimental, isso é uma decisão. Isso é uma decisão, é isso que torna forte o casamento, né? O matrimônio ele deve ser olhado como uma missão. É outra coisa que o Santo Padre destaca com muita força. Casamento não é uma diversão. Casamento não é, vamos dizer, uma curtição a dois. Não, é uma missão. Que missão é essa? Formar o outro, fazer o outro crescer. E os filhos, crescei e multiplicai. Então, assim como o sacerdote recebe um sacramento especial da ordem, que é uma graça especial para ele cumprir uma missão muito difícil de sacerdote. Aí ele recebe uma graça especial, um sacramento. Nós casados também. A nossa missão também não é fácil. Fidelidade, indissolubilidade, fecundidade, hoje também não é fácil. Então, né, o matrimônio deve ser encarado como uma missão, né, em que eles são os protagonistas, olhando para o futuro,
a ser construído dia a dia na graça de Deus. Vivendo um dia de cada vez, né, construindo aí essa realidade. E aí, meus irmãos, a importância da graça de Deus. Os casais que se separam, os casais que realmente se cansam da vida a dois, muitas vezes, a maioria, porque faltou a graça de Deus. Sem Deus não vai, né? Não pode haver a ilusão de que o outro seja perfeito. Não, cada um deve ser aceito como é. Você tem que aceitar o outro. Se você o ama, você quer construir o outro, você tem que aceitar o outro como ele é, né? Para, então, ele ser transformado com paciência, com compreensão, com tolerância, com perdão, etc. Né? Se a gente não aceita o outro como ele é, você não consegue fazer mais nada por ele. Você vai se irritar, vai cansar, vai brigar, entende? E vai acabar terminando um relacionamento, né? Não pode haver uma atitude de acusação, reclamações, desesperança e também de competição. Há casais que competem um com o outro, né? Então, o matrimônio, ele deve fazer o outro crescer. Isso que nós temos que... essa vocação do matrimônio. Deus colocou uma pessoa do seu lado, primeiro, para você ajudar essa pessoa a crescer, né? Os judeus diziam assim: Deus roubou uma costela do Adão, mas em compensação lhe deu uma esposa. Valeu a pena, né? Adão perdeu uma costela, mas ganhou uma esposa. E Deus disse: vou te dar uma ajuda adequada. Entende? Então, não pode haver acusações, reclamações, lamúrias. Um casal que vive lamuriando envenena o oxigênio do lar. A vida do casal fica triste, a família fica conflitada, né? Deve ser a graça de Deus que os acompanha sempre. A vida conjugal deve ser uma feliz doação mútua, que é a única realidade que satisfaz o coração humano. Veja, o que eu estou falando aqui não é da minha cabeça, não. É do coração do Papa Francisco, né? A vida conjugal deve ser uma feliz doação mútua. O marido se doando à mulher, a mulher se doando ao marido, que é a única realidade que satisfaz o coração humano. O coração humano ele só é feliz quando ele ama, quando ele se doa. Quando que o mundo vai entender isso, né? Quando que o mundo vai entender que o egoísmo mata e que o amor vivifica? É esta a realidade que tem que ser vivida no casamento. Então, no casamento tudo deve ser conversado, dialogado, combinado, né? O povo diz que aquilo que é combinado não é caro, né? Aí você evita a briga, evita desentendimento, né? Não pode haver no casamento vencedores e vencidos, né? Não. Às vezes os desentendimentos surgem por falta de combinar as coisas. Combinar os gastos, combinar os passeios, combinar como é que vão gastar o dinheiro, o que vão fazer na casa, o que não vão fazer. Enfim, no diálogo do casal, no amor conjugal, eles devem vencer esses problemas. O casal ele deve entender que não pode haver expectativas também muito altas na vida conjugal. Ninguém pode se casar achando: agora eu vou ter uma casa maravilhosa, eu vou ter o carro do ano, eu vou poder viajar. Não é por aí, né? O documento chama a atenção disso. O casal deve entender que não pode haver expectativas muito altas na vida conjugal. Quem vive sonhando pode acordar com pesadelos. É um provérbio popular. Se você vive sonhando, daqui a pouco você acorda com um pesadelo. Tá certo? A vida, meus irmãos, tem para nós, né, os seus problemas. Então, para a gente resumir, encerrar esse nosso programa de hoje, esteja preparado para os problemas que surgem, a luta para vencê-los é um caminho de amadurecimento.
Ok? Bom, na próxima aula nós faremos uma reflexão sobre a graça do sacramento nupcial. Tá bem? Quero pedir aos sacerdotes, já que nos dê a bênção, a sua bênção, bênção para os casais, para as famílias, para nós encerrarmos esse programa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.